A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma semana que nós estamos aqui nos reunindo para estudar a lição bíblica, nos reunindo para estudar a Bíblia, a palavra do Senhor. E agora nós estamos no último trimestre do ano de 2023. E agora, acho que você já sabe que a nossa lição mudou, nós já terminamos aquela, já finalizamos e agora nós começamos essa daqui. E essa daqui é a mensagem da cruz. Estudos bíblicos sobre importantes temas do Novo Testamento. Essa é a capa. Caso você ainda não tenha a sua, você ainda pode adquirir lá na Editora Promessa. Eu vou ver se eu consigo colocar o link aqui na descrição do vídeo para você ir lá na Editora Promessa e pedir a sua. Você também pode ir lá comprar, aí tem um endereço certinho, vou tentar colocar aqui em algum lugar o endereço, mas também tem como você comprar em loja online e chegar aí na sua casa. Então fica aí um lugar para você encontrar uma lição bíblica para você poder estudar. Eu acho muito legal ter um norte assim para você estudar a Bíblia. Se você cai de paraquedas assim, nunca leu, ter uma lição para você se basear, eu acho bem legal, muito importante. Então aí, se você quiser, está aí. E é essa daqui que a gente vai estudar nesse trimestre. Vamos estudar sobre uma das mensagens mais importantes que a Bíblia nos traz, que é sobre a cruz. É pela cruz que nós estamos aqui hoje, é pela cruz que o véu foi rasgado. Então, nada melhor do que nós aprendermos um pouco mais sobre esse assunto. A cruz, ela é e deve ser um motivo de orgulho para todos aqueles que são filhos de Deus, porque a cruz, ela foi o meio que nós fomos adotados, nós somos conhecidos como filhos de Deus, filhos do Pai, porque nós fomos adotados através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma leitura aqui no livro de Gálatas 6, verso 14. Gálatas 6, verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. É uma passagem muito forte e muito linda, não é? E eu peguei essa referência aqui na parte de apresentação. E tem o último parágrafo, eu achei muito interessante, eu até grifei e eu vou estar lendo aqui. Pois bem, com a lição em uma mão e a Bíblia em outra, oramos para que você seja muito edificado por meio deste conteúdo, que os professores sejam instrumentos de Deus e esmeram-se nas ministrações das aulas, para que todos possam crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Bons estudos! Então, com essa introdução, nós já vamos começar a nossa lição. E a primeira lição é o reino eterno de Deus. Com certeza você já tinha visto aí no título do vídeo, você já sabia qual era, mas enfim, a primeira lição, a lição número 1, é o reino eterno de Deus. O reino eterno de Deus. Vamos ler o objetivo. Apresentar o que o Novo Testamento fala acerca do reino de Deus, inaugurado na pessoa de Cristo Jesus, mostrando sua realidade presente e futura, como cumprimento das expectativas mencionadas no Antigo Testamento. O texto base, ele se encontra em 2 Pedro 1, os versículos 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que eu acho que nós devemos parar um pouquinho para refletir é que Deus, ele possui um reino eterno, ele possui um reino que é para sempre. Desde sempre, Deus, ele reinou sobre todas as coisas. Ele foi o criador de todas as coisas. Então, desde sempre, ele reinou. E nós podemos confirmar isso com base na palavra, com base na Bíblia.
Porque desde Gênesis já mostra que foi Deus que criou os céus e a terra. Então ele é dono dos céus e a terra, ele reina sobre os céus e a terra. E eu trouxe aqui alguns versículos para a gente colocar mais isso um pouquinho na mente, de que desde o Antigo Testamento já nos mostra que Deus é o nosso rei. A primeira leitura vai ser no livro de Salmos. Salmos 45, verso 6. Salmos 45, verso 6. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. A próxima leitura é Salmos 145, 10 ao 13. Salmos 145, do 10 ao 13. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Olha só como esse versículo ele mostra claramente o quanto o Senhor ele sempre reinou. Esse Salmos ele foi escrito há há muitos anos atrás, e aqui já declarava que Deus é rei, que ele é glorioso em esplendor no seu reino. E uma coisa que deve chamar a nossa atenção é aqui no verso 11. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder. De quem está falando aqui? Está falando de nós, os filhos de Deus, que são aqui no verso 10, são conhecidos como o Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Os fiéis do Senhor, os fiéis do Rei, bendizem o teu santo nome. Os fiéis proclamam a palavra, compartilham a palavra. Então é isso que nós devemos fazer. Se Deus é o Rei, se Deus reina sobre toda a terra e nós somos conhecidos como seus filhos, se nós somos esses fiéis, nós devemos levar a palavra, nós devemos levar o reino eterno para todas as pessoas. A próxima leitura é aqui em Daniel 7, 18, que diz assim: Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Mais uma vez, no Antigo Testamento, está mostrando o quanto o reino de Deus existe e o quanto ele é eterno, mostrando mais uma vez que este reino, quando ele for estabelecido, ele será para sempre. Não será um reino que vai cair dali 1000 anos, dali 100 anos, mas é um reino eterno, que ele é feito para a eternidade, para durar para sempre. E é engraçado porque a nossa mente ela não consegue pensar sobre isso. Quando nós pensamos para sempre, a nossa vida ela tem um fim. Então, se você jura para algo ou para alguém que será para sempre, o seu para sempre pode durar 70, 80 anos, mas é tão pouco esses 80 anos para comparar com a realmente eternidade, sabe? Mas enfim, vamos continuar, senão a gente vai ficar só nisso. Apesar da oposição de muitas pessoas e apesar de muitas nações terem se levantado contra o reino de Deus, ele continua sendo estabelecido. Desde a antiguidade existiam nações, existiam países, existiam lugares que não declaravam que o Senhor é rei, assim como nos dias de hoje. E assim como nos dias de hoje, antigamente pessoas também não queriam ouvir e achavam que era mentira e ficavam inventando
outras coisas. Então, mesmo com toda essa oposição, mesmo com toda a maré indo contra, o reino de Deus é estabelecido, o reino de Deus permanece, a palavra dele permanece. E é muito engraçado nós pensarmos de que quantas pessoas na história já foram atrás da Bíblia, já foram atrás, antes mesmo da Bíblia ser assim como nós conhecemos, com essa quantidade de livros, ser toda juntinha, já existiam pessoas que estavam tentando silenciar a Bíblia, já existiam pessoas que estavam tentando silenciar os cristãos. Mas isso não impediu, nós continuamos aqui, porque o reino de Deus ele é eterno, mesmo em meio a essas perseguições, mesmo em meio a essas tentativas de calar. Nada disso tem o poder suficiente para derrubar um reino que é eterno. Nós já entendemos que Deus ele é rei. E em um tempo não muito longe, em um tempo próximo, um futuro próximo, nós sabemos que Deus reinará com Jesus. E o reino será estabelecido de uma vez por todas. Ele não será mais perseguido, ele não será mais não terá mais tentativa de silenciar. Esse reino ele vai ser estabelecido de uma vez por todas. E isso nós podemos confirmar no livro de Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que João Batista ele foi a primeira pessoa a começar a pregar sobre o reino de Deus. E quando Jesus ele começou o seu chamado, ele começou a pregar para as pessoas, ele pregava exatamente sobre isso, sobre o reino de Deus, sobre o reino de Deus está próximo, que era algo que João Batista falava. E vamos ler aqui Mateus 4,17. Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus, ele veio à terra e ele tornou o reino palpável, ele tornou o reino visível, porque nós víamos o Filho de Deus. E quando eu digo nós, eu quero dizer nós seres humanos, né? Porque eu mesma não estava naquela época. Mas as pessoas, elas viam o Filho de Deus, elas tocavam o Filho de Deus. E o reino estava cada vez mais perto, porque Jesus mesmo estava aqui na terra, em carne e osso. E Jesus fez com que esse reino ele ficasse próximo de todas as pessoas. Porque se nós olharmos para a religiosidade ou se nós olharmos para o jeito que eram feitos os cultos, os sacrifícios, nós entendemos que o reino estava mais próximo dos reis, dos sacerdotes, dos pastores, enfim, ele estava perto dessas pessoas. Mas quando Jesus ele veio cumprir o seu chamado, ele tornou o reino próximo de todas as pessoas. Quando ele morreu na cruz, ele foi para perdoar o pecado de todas as pessoas, e não só de uma pessoa que deu uma oferta ou de uma outra pessoa que trouxe um animal para ser sacrificado. Não, Jesus morreu para que nenhum outro animal viesse mais morrer, para que nenhum outro sacrifício viesse mais a acontecer, porque todos os pecados já estariam perdoados. Isso é muito, muito lindo de pensar, né? Vamos ler aqui João, o livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, o verso 3 ao 5. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha só que interessante esse diálogo. E aqui eu vou ler também uma parte
que está escrita aqui na lição, aqui na página 8. O evangelho do reino pregado por Jesus foi capaz de invadir o coração do ser humano, causando-lhe mudanças mais profundas, constrangendo a repensar seus comportamentos, sentimentos e palavras. E isso nós podemos ver nessa leitura que nós fizemos por último, Jesus pedindo para que nós venhamos nascer de novo, para que nós venhamos ser nova criatura. E em outras partes da Bíblia também fala que nós temos que ser como criança, humilde como criança, perdoar como criança, sabe? E é isso, é a transformação. Assim como Nicodemos ficou, nossa, mas como eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Como eu posso nascer de novo ainda sendo velho? Mudando de atitude, mudando seus hábitos. E é isso que Jesus veio nos falar. Ele veio nos dizer que é possível mudar os nossos hábitos de pecado. É possível nós superarmos isso. E foi essa mudança que Jesus trouxe. Por isso, ele pregava: o reino está dentro de vocês. Olha como é impactante isso. Jesus ele falava que o reino estava dentro de nós, que a mudança precisava começar dentro de nós, para isso resplandecer, né? Para isso vir para fora. E essa parte, o reino está dentro de vocês, se encontra em Lucas 17, 21, caso você queira dar uma olhada. Então, o reino do Pai, ele está dentro daqueles que aceitam essa verdade, daqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, daqueles que querem nascer de novo, daqueles que aceitam a palavra, daqueles que aceitam ser transformados, sabe? Foi por isso que a mensagem de Jesus foi tão impactante, porque ela nos trazia a refletir os nossos hábitos, ela nos faz pensar em realmente nascer de novo. Eu tenho que ser uma nova criatura. Eu, Esther, preciso ser uma nova criatura, porque Jesus vive em mim. Então, nós fechamos esse primeiro ponto e nós vamos pensar agora em um segundo ponto que eu acho muito importante nós refletirmos, que é o que nós estamos fazendo com a chegada desse reino. É uma pergunta. O que nós estamos fazendo com a chegada desse reino? O que nós temos visto, o que nós temos falado, o que nós temos feito para a obra, o que nós temos feito para o nosso reino, o que nós temos feito para que essa realidade ela seja mais viva e ela seja mais vista pelas pessoas. Sabe, nós podemos passar horas e horas aqui lendo a Bíblia e discutindo sobre o quão legal e o quão interessante é essa lição. Mas o que nós realmente estamos fazendo para o reino de Deus? Com o que nós estamos colaborando com o reino de Deus? E isso não é só algo para nós ficarmos pensando, mas é para trazer essa mudança de hábito que Jesus falava, é para trazer esse nascer de novo que Jesus contava ali naquele lugar para Nicodemos. Nós devemos refletir isso. Será que eu estou sendo uma serva? Será que eu estou sendo uma filha, uma princesa, já que eu sou filha do rei? Será que eu estou sendo alguém que realmente leva a palavra de Deus e que realmente faz diferença nessa geração? Porque o fazer diferença nessa geração não significa que você vai ter milhões de seguidores e milhões de pessoas vão acompanhar o que você diz, mas significa que você será a Bíblia que alguém na rua, que alguém em algum lugar está lendo. As suas atitudes, as suas palavras, elas têm mais ferido ou elas têm mais curado pessoas? E é isso que nós devemos pensar todos os dias. Será que eu estou sendo uma nova criatura? Mas primeiro, eu estou sendo uma nova criatura que agrada ao Senhor? Porque eu posso todos os dias ser uma nova criatura e mesmo assim desagradar o Senhor, porque eu não estou sendo como Jesus. Olha só o que Jesus fazia. Jesus ele pregava o reino de Deus. Jesus ele pregava a mensagem da cruz antes mesmo da crucificação. Inclusive, né, os discípulos deles ficavam, ressuscitar dos mortos? Como assim? Eles nem colocavam na sua cabeça, nem entendiam que Jesus teria que morrer e ressuscitar ao terceiro dia, sabe? E isso é muito interessante, porque Jesus, o próprio Jesus, vinha e falava sobre que iria acontecer um sacrifício que levaria o perdão a todos. Então, o que nós temos feito para colaborar
com o reino de Deus. Nós temos trabalhado bem para o nosso reino, nós temos falado dele, nós temos compartilhado sobre ele, nós temos aprendido, nós temos conhecido ele, porque de nada vale eu ficar dizendo para as pessoas o quanto o meu rei é bom se eu nem o conheço, se eu nem sei quais são os planos dele. É a mesma coisa a gente ficar aí apoiando um candidato aí, dizendo o quanto ele é legal, mas no fim eu nem conheço, eu nem sei as coisas que ele vai trazer de bom. Então assim, eu preciso conhecer o meu rei, eu preciso conhecer a Deus, para eu poder dizer com convicção para as pessoas o quão maravilhoso ele é e o quanto o reino dele é verdadeiramente eterno. Então, além de nós estudarmos essa lição e nós vemos o quão a palavra ela fala, né, sobre o reino de Deus, nós devemos viver o reino de Deus. Viva o reino de Deus, porque ele já está aqui, ele já está acontecendo, já está sendo preparado, nós já estamos vendo os últimos sinais, nós já estamos nos preparando para a volta de Cristo. Mas como você está se preparando? Você está se preparando só realmente sentado aqui pensando, Jesus, volta logo? Ou você está trabalhando para isso, você está falando da palavra para as pessoas próximas, para as pessoas não próximas, porque o reino de Deus ele acontecerá, será um reino estabelecido para sempre. E nós, aqueles que pregaram, aqueles que levaram, aqueles que realmente conheceram a Deus, que entregaram seu coração a Deus, vamos viver essa realidade. Então, agora entendendo isso, que nós temos que aprender sobre o reino, nós temos que viver o reino, nós temos que conhecer o rei, agora nós vamos finalizar com uma oração para que o Senhor ele venha reinar em nossos corações, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por este estudo, obrigada por isso que o Senhor quer nos ensinar, que o Senhor quer nos mostrar. Obrigada por nos chamar, Pai, por nos escolher para participar do seu reino. Antes mesmo que nós estivéssemos no ventre de nossas mães, antes mesmo que nós estivéssemos sendo planejados, antes mesmo que nós entrássemos em uma família, o Senhor já nos conhecia e o Senhor já tinha nos escolhido e nos estabelecido para esta geração, Pai. Muitas vezes nós pensamos, eu queria ter nascido em outra época, mas a melhor época para nascer, Deus, foi na época que o Senhor estabeleceu, na geração em que o Senhor estabeleceu, Pai. Que nós venhamos levar o teu reino, Deus, que nós venhamos levar o teu reino em nossos corações, que seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como é no céu, Senhor Jesus. Que nós sejamos os filhos, Pai, que levam a tua palavra, que nós sejamos os filhos obedientes, que nós sejamos, Pai, aqueles que verdadeiramente te conhecem, que nós venhamos te buscar todos os dias em nosso secreto, que nós venhamos te buscar, Pai, que nós venhamos te conhecer, conhecer o nosso Rei e conhecermos o nosso reino, Senhor Jesus, que nós venhamos levar esta palavra de esperança para as pessoas, que nós possamos ser usados, Pai, que nós possamos ser usados nesta geração, neste tempo. Revela a nós, Pai, a nossa missão, revela a nós, Pai, o que nós devemos fazer para te agradar, em nome de Jesus. Amém. Que o meu e o seu coração permaneçam em chamas até o fim, assim como o reino de Deus é eterno, que nosso coração queime por Jesus eternamente. Amém.